Ai, vamos lá, né? Olá, meu povo! Se você tá estranhando, eu aqui, em vez da Laura, eu digo que dessa vez não teve jeito. A Laura tá toda aperreada lá com o projeto dela de pós-doutorado, tá tendo que fazer um monte de coisa essa semana. Então, essa semana ela não vai conseguir comentar com vocês os erros e os acertos também do MasterChef. Então, eu me propus a vir aqui tentar falar sobre isso. Vamos ver no que vai dar. Dessa vez quem tá aqui em forma de Pillow, né, é a Laura Pillow. Já digo que a Laura me ajudou no roteiro, então se tiver alguma coisa errada, é culpa dela. Ah, inclusive, deixa aqui nos comentários um belo coraçãozinho pra Laura ver e ficar mais felizinha e ficar mais motivada a acabar os relatórios logo, pra ela voltar aqui pra falar do MasterChef com vocês. Bom, então vamos começar logo, sem demora. O MasterChef dessa semana foi surpreendente, teve poucos erros. Dessa vez eles tinham pessoas muito boas ali, que sabiam, que estudam bastante sobre gastronomia. Tanto que na primeira etapa da prova ninguém foi eliminado, ficou todos os 8 participantes ali, então... eu achei que essa semana, se eu tivesse lá, não era pra mim. Talvez se a Laura tivesse lá, ela conseguiria, porque ela manja dos Paranauê. Ok, vamos lá. Então começou com aquela famosa prova da caixa misteriosa dos famosos, né? E aí teve 4 famosos, que foi o Renato Aragão, a Juliana Silveira, o Dilcinho e a Elza Soares. E aí eles pediram cada um prato, né? O Renato Aragão foi feijão verde com queijo coalho e maxixe, e aí também tem ali as carnes defumadas, tem bacon, leva abóbora, um monte de coisa. Nunca comi, mas parece ser bom. A Juliana Silveira pediu carne de panela com batatinha bem douradinha e arroz branco e farofa. O Dilcinho pediu pavê de chocolate e a Elza Soares pediu bobó de camarão. Olha, foi um MasterChef bom, assim, me deu uma água na boca. Bingo, já fiquei com água na boca. Igual a Laura tem toda semana, ela água. Agora é minha vez de falar aqui de comida e ficar com fome. Aí pra começar, gente, tinha essa menina aí que pegou o bobó de camarão e aí ela ficava falando toda hora, ai, o meu bobó vai ser melhor que o seu. Pro menino que pegou o mesmo prato, ai, vai ser melhor que o seu. E ela pegou todas as mandiocas do mercado e aí ela falou, ups, peguei tudo, nossa, nem percebi que peguei tudo. Acho que eu não vou te dar, não. Ai, eu já comecei a ficar com um pouco de raiva. Ai, gente, menina, libera essa mandioca aí. Ficou esquisito isso? Mas no final ela deu vários sorrisinhos ali, mas acabou liberando a mandioca pro menino e aí eles dividiram. Mas ela ainda selecionou as menorzinhas pra ela, porque a mandioca menor ela cozinha mais rápido. Mas tá tudo bem, né? Era só o menino picar bem bonitinho a mandioca dele que tava tudo certo. Tanto que ele fez tudo certinho e a dele cozinhou, né? Ficou mais molinha, macia antes da dela. Então era só questão de cortar mesmo, não tinha por que fazer isso. Bom, aí a primeira coisa que eu quero comentar aqui sobre ciência é que o menino nutricionista, ele tinha que fazer o feijão verde do Renato Aragão e ele viu ali no pote um feijão na água e ele já achou que já tava cozido. Mas na verdade aquele feijão tava cru, tanto que o Jacan falou isso, ó, ele não botou o feijão pra cozinhar ainda, ele tava ali picando a abóbora, não sei o que, descascando. E aí o Fogaça deu uma bela carcada nele, ô, você não vai colocar o feijão aí? Bota, o que você vai fazer aqui? Daquele jeito delicado do Fogaça. Aí ele, nossa, eu achei que já tava cozido. Então, basicamente, qual que é a diferença entre um feijão cozido e um feijão não cozido, um feijão cru? Aquele feijão, ele tava já de molho, porque quando você coloca um grão de molho, você diminui o tempo pra fazer aquilo. Então, como eles tinham 1h30, eles tinham que fazer vários processos aí, o programa deu essa ajudada ali de já colocar o grão de molho. Quando você coloca o grão de molho, você tá aumentando a hidratação desse grão. Por isso que o menino deve ter confundido, porque quando você hidrata um feijão, ele dobra de tamanho. Então ele pode parecer mesmo que tá cozido, mas a diferença entre um feijão cozido e um feijão só hidratado é, logicamente, o calor, né? O calor, o aquecimento, ele vai entrar ali e vai modificar as moléculas para que o grão, ele fique bem mais macio e bem mais digerível pelo nosso organismo. Mas nesse caso aqui, né, quando você coloca água nos grãos, né, você deixa ele de molho por um dia, de um dia pro outro e vai trocando essa água, tem duas coisas que pode acontecer com esse grão. Primeiro, você hidrata ele e diminui o tempo de cozimento, né? E a segunda coisa é que você tá eliminando coisas da casca que podem fazer mal pro nosso organismo. Duas coisas que eu posso falar aqui. Boa parte dos grãos, eles têm na sua casquinha, né, na sua camada mais externa, um ácido que chama ácido fítico, também conhecido como
fitato. Esse fitato aí, ele é conhecido como um antinutriente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele se liga a várias coisas, enquanto tá lá tudo junto no nosso sistema digestivo, ele se liga, por exemplo, ao cálcio, ao zinco, ao magnésio, ferro, e impede a absorção desses minerais. Então é como se ele abraçasse esses minerais e impedisse que o nosso corpo absorvesse esses minerais. Então por isso que ele é considerado um antinutriente. E deixar de molho, a gente reduz essa concentração de ácido fítico. E também a gente retira da casca do grão, né, um carboidrato não digerível ou que é mais difícil de digerir. Então esse carboidrato, por ser mais difícil de digerir, ele passa lá bonitão pelo nosso trato gastrointestinal e aí chega numa porção ali que tem umas bactérias que conseguem digerir ele, mas quando digerem esse carboidrato, libera gases. Então, você deixar os seus grãos de molho, você vai evitar que esses carboidratos não digeríveis sejam fermentados e aí libera muito peido. Bota o feijão de molho, bota o grão de bico de molho, bota tudo de molho, vai eliminar peido, é bom. E também vai facilitar a absorção de nutrientes, né? Então, sempre bom. Aí tá, beleza, vamos continuar aqui. Ai, gracinha, eu adorei essa participante, a Dona Margarida, porque ela é toda fofa ali, ela foi ler a mensagem lá no tablet, ela não conseguia nem dar play. A Paola teve que ir lá ajudar ela a dar play, ela, é meu netinho que geralmente faz isso pra mim, coloca pra eu ver. Ai, eu achei maravilhosa você, Dona Margarida. Aí o Fogaça, todo carinhoso, todo mundo, todo carinhoso. Eles foram bem mais legais com a Dona Margarida. Aí tá, tem o Jacan aqui que ele falou sobre lagostim, né, que o menino que pegou o bobó, ele tava usando camarão e a outra menina tava usando o lagostim. A diferença entre lagostim e camarão é assim, morfologicamente falando, é que tem algumas coisinhas, o abdômen de um é mais comprido, não sei o que, mas a diferença mais visível assim é que o lagostim tem um par de pinças e o camarão não tem esse par de pinças. E aí a carne do lagostim, ela é considerada mais delicado, né, não tem aquele sabor punch, assim, sabe, de fruto do mar, sabe, de camarão, que o camarão tem, né? E aí o que acontece? Na casca do camarão, no siri e na lagosta, tem uma substância que chama quitina. E essa quitina é basicamente um carboidrato, né? Um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? Poli é muito e sacarídeo é a estrutura que compõe o carboidrato. Assim como o aminoácido é o tijolinho da proteína, o sacarídeo, ele é o tijolinho do carboidrato. Então ele tem vários carboidratos, vários sacarídeos ali. E aí, se você já ouviu falar da palavra quitina, ela também é transformada em quitosana, né? Já viu quitina, quitosana, já viu suplemento para emagrecer à base de quitosana. A quitosana, a quitina, no caso, ela é extraída de siris e camarão e também do esqueleto da lagosta. Ele é o segundo biopolímero mais abundante na natureza, só perde para celulose, né? Como eu falei, um biopolímero, um polímero também é uma coisa que tem várias coisas juntas, mesma ideia do polissacarídeo. Polímero, tem várias coisas junto. Então, biopolímero é um polímero que vem de coisas vivas, né? Coisas como um camarão e o siri. E aí ele pode ser usado como floculante no tratamento de água, como absorvente de óleo, que essa é a função dele como suplemento na dieta, né? Você já viu aquela propaganda da mulher? Ai, vamos tomar quitosana, porque quitosana vai absorver a gordura e a gordura passa reto. Você já viu isso? É exatamente o que ela faz. Ela envolve a gordura, né? Ela abraça a gordura e a gordura não é absorvida e aí a gordura passa reto. Mas cuidado, o abuso disso pode trazer consequências porque a gordura ela é importante para o nosso corpo e é nela que estão dissolvidas várias coisinhas importantes para o nosso corpo, como algumas vitaminas. Então, não acho que é uma estratégia assim tão boa em longo prazo, pelo menos, porque vai atrapalhar ali a sua digestão, a sua absorção de nutrientes. E a última coisa que eu queria falar do camarão é que eu aprendi na faculdade que quando pra você pegar o camarão, tô falando isso da natureza, né? Não tô falando em tanques que criam camarão comercial e tal. Mas se você vai pescar o camarão na natureza, vai em algum local que tenha camarão, a técnica é a técnica de arrasto. E é uma técnica que degrada muito o meio ambiente, porque você joga a rede lá no fundo e sai arrastando todo o fundo daquele local aquático. E aí quando você faz isso, você não mata só o camarão, você interrompe ali, você desequilibra toda a galera que tava ali, né? Você vai arrastando o fundo e isso é bem prejudicial para os organismos que estão ali se fixando, se desenvolvendo e
tudo mais. Então, quando eu comia carne, o camarão, que eu parei de comer carne, gente, eu sou agora vegetariana, mas quando eu comia carne, o camarão era uma das coisas que me deixavam com mais culpa, porque degrada muito o ambiente aquático. Tudo, na verdade, né? O boi degrada as florestas, o atum tá sendo aí extinto, gente, é ruim. É ruim, eu sou muito sofrimento animal. Enfim, não vou militar aqui não, mas go vegan. Ou go vegetariano, ou diminua, consumo consciente, enfim. Faz o que você quiser da sua vida. Tá, aí o Jacan falou assim, porque o bobó de camarão a gente começa a fazer pelo caldo, porque o caldo, ele é o processo mais demorado. Por que faz o caldo com essa carapaça dos bichos, né? A carapaça o exoesqueleto, essa palavra da biologia, né? Que é é como se fosse o osso, nosso osso, só que em vez de estar dentro, é fora. É um esqueleto por fora. E aí, por que pega isso? Porque a gente não pode fazer isso com a carne do camarão, mas ela é uma carne muito macia, muito delicada, e a gente vai passar ela rapidinho no calor. Se deixar muito tempo no calor, ela vai se despedaçar. Então, pega a carapaça do camarão, do lagostim, que é uma parte que aguenta ali ficar por altas temperaturas, e quanto mais a temperatura vai agindo ali, mais ela vai extraindo o sabor. E aí, depois isso ainda tem que reduzir, né? Depois que teve bastante ali aquele processo de cozimento para extração daquele aroma, daquele sabor, ainda esse caldo tem que reduzir. Por isso que um caldo tem sabor, caldo de legume, caldo de galinha, caldo de qualquer coisa. Ele tem sabor porque ele é concentrado, né? Ele perde a água e aí ele vai concentrando todo o sabor. E aí, isso realmente demora, porque tem que cozinhar e depois evaporar essa água toda para concentrar. Por isso que é um processo demorado, e aí por isso que o Jacan falou para começar antes disso. Aí tem a menina aqui que confundiu mandioca com cará. E coitada, elas são bem parecidas mesmo, mandioca com cará. Pelo menos por fora, né, a casca é muito parecida. Mas a mandioca, ela é uma raiz tuberosa, que é basicamente uma raiz gordinha, né, que reserva ali muitas coisas que a planta vai precisar ao longo da vida dela. E o cará, ele é um tubérculo, na verdade. Ele não é uma raiz, ele é um caule. Mas assim, é muito parecido as estruturas, mas elas têm funções diferentes. Por isso que as pessoas confundem. Acham que tudo que tá enterrado... Olha a moto passando. Acha que tudo que tá enterrado é raiz, e não é. Na verdade, o cará é um tubérculo, né? Um caule. Ó a minha plantinha. É como se fosse o caule da planta e não a raiz dela. Mas enfim, parece muito. Quando você vai comprar ali, elas ficam tudo na seção de tubérculo, o povo acha que é tudo a mesma coisa e nem é. A diferença é que o cará, ele é muito mais fibroso, ele tem muito mais fibra, ele tem quase 5 vezes mais fibra que a mandioca e tem um cheiro muito mais adocicado, é um gosto muito mais levemente doce, um cheiro que lembra canela. Por isso que não dava pra ela fazer. A Paola falou que não dava pra fazer e aí falou pra abortar a ideia de usar o cará. Aí a menina que eu falei que tinha pego ranço, mas depois o ranço sumiu, tá? A menina gente boa. Ela fez arroz pilaf e bisque. Chique bem. O arroz pilaf, ele era nada mais que um arroz com muita especiaria, muito cheiro, muito tempero. A Laura disse no vídeo passado, não lembro se foi no passado ou no anterior. Bom, enfim, ela falou no vídeo aí as diferenças dos arroz, né? Que quanto menor o grão, mais amido tem e tal. Então, pra ficar soltinho, você precisa envolver ele na gordura, né? Então, você coloca o arroz ainda lá cru, né? Na bastante gordura, frita ele pra ele ficar bem transparente. E aí, isso vai impedir que o amido que tem no arroz, ele grude com o amigo. Gruda no amido que tem no outro arroz, né, impedindo dele ficar um creme, uma papa, né, aí ele fica mais soltinho. Então tem que envolver bem ele nessa gordura durante o cozimento para ele ficar como se fosse criar uma capinha, um invólucro ali no arrozinho, e eles vão ficar bem soltinhos. O bisque é uma sopa francesa feita com frutos do mar, então tem esse caldo, tem essa concentração de sabores que usa das carapaças dos bichos. É uma técnica tradicional francesa. Muito legal, nunca comi, mas pretendo um dia comer um bisque vegetariano. Acho que não tem, mas tudo bem. A gente fica só na vontade mesmo, mas tudo bem. Outra coisa que tem pra comentar aqui com vocês é sobre o menino que fez o bobó de camarão e ele passou a mandioca dele já cozida no processador. E aí muita gente fala assim, mas a batata não pode passar no processador. E será que a mandioca pode? Por que a batata não pode? Na verdade,
a batata não pode, porque ela fica grudenta. E por que ela fica grudenta? Basicamente porque a batata tem muito amido, e aí quando você só amassa a batata com garfo ou aquele espremedor de batata, você tá deixando o amido ali quase inteiro, né? Você não tá despedaçando ele. Mas quando você passa essa batata no processador, esse amido ele vai rasgar, se soltar todo, liberar muito amido, e aí quando libera muito amido, esse amido ele absorve água, que é uma beleza, e aí acaba ficando grudento. Então, o amido adora água. Quando você for fazer um purê, você não passa no processador. Já a mandioca, ela tem mais um outro tipo de amido que chamam, em termos nutricionais, amido resistente. Que é o amido que vai ser digerido mais nas porções finais do trato gastrointestinal. Mas, nesse caso aqui, quando a gente quer fazer um caldo, né, o bobó do camarão, não tem problema passar no processador, porque a gente quer mesmo que fique essa coisa grossa, mais encorpada. Quando você for fazer só o purê, que o ingrediente é só a batata, você não quer que ela fique grudenta. Então, é por isso que não se passa a batata no processador quando vai fazer purê, e ele pode passar ali a mandioca de boa no processador, porque aí ela vai compor o caldo, tanto que esse foi o menino que ganhou, né? Ele ganhou essa prova, foi o melhor prato dessa prova, o bobó de camarão dele. Inclusive, a outra menina, ela ficava falando, ai, mas o meu vai ser o melhor, o meu vai ser o melhor. Aí o dele foi o melhor. Eu fiquei com dó um pouquinho, fiquei, porque ela fez uma cara tipo, mas tá tudo certo. Nem foi ele, nem foi ela que ganhou. Enfim, é Masterchef, né? Aí a menina que fez o pavê, né? A menina, ela fez toda ela fez o próprio pão de ló dela com a massa genoise, que a Laura também já falou naquela edição só dos bolos. Ela fez o próprio creme patisserie dela, que é o creme de confeiteiro, fez a ganache, fez a farofa de nozes e fez esse tuile. O tuile, ele é um biscoitinho delicado, né, que ele lembra uma telha, tanto que a palavra tuile vem do francês, que significa telha, né, então ele tem esse formatinho mais, parecendo aquela batatinha paga nós. Qual que é a questão? Porque quando você coloca a massinha lá, ela tá molinha e aí depois ela evapora a água e fica crocante. Porque quando primeiro que você tá evaporando a água, lembra que a Laura sempre fala, para deixar uma coisa crocante, você evapora os líquidos, a água, né? Aí você consegue deixar essa coisa crocante. Mas tem mais duas coisas. A gordura, né, que é a manteiga ali, quando ela tá quente ali fazendo a receita, né, o tuile, ela tá derretida. E o açúcar também, ele se derrete. E aí quando você seca a água e aí conforme isso vai perdendo o calor, isso daí ele vai cristalizando e aí vai formando a bolachinha para você colocar de enfeite. Geralmente é servido com coisas mole, como tipo panacota, sorvete, o pavê e até também pudim, né? Ele serve para dessa crocante. Aí chegou aqui, né? Essa moça serviu o feijão com o queijo coalho cru, né? Não é que é cru, mas é um queijo sem nem dar aquela tostadinha, igual a Paula falou. O que faz essa tostadinha? O que faz, hein? Cadê o bingo de hoje? Faz a reação de Maillard, você vai dar aquela crostinha gostosa e aquele aroma de coisa que passou pelo fogo. Porque aconteceu a reação de Maillard, que esse canal aqui fala-se várias vezes, que é a nossa reação predileta, é o santo graal da gastronomia. A gente quer Maillard. Então, moça, pangou aí de não deixar o seu queijo maillardizado. Aqui nessa edição também, eles falaram que muita gente fez comida sem sal, né? Faltou sal. Tanto que a menina do bobó de camarão, coitado, o Jacan fez ela pegar lá o sal pra colocar sal, porque ele falou que ele queria experimentar com sal. Qual que é o rolê do sal? O sal, ele na gastronomia, ele tem a função de realçar o sabor. Não é pra salgar, né? Segundo os chefes, eles falam que o sal, ele é um componente que vem 2% só das receitas. Então, ele não é para salgar. Quando você salgou alguma coisa com sal, você tá usando errado. Ele tem essa função de realçar o sabor, mas ele tem que estar presente para isso acontecer. E como que isso acontece? Como que é feito o nosso paladar? Tem ali a papila gustativa, aí dentro da papila gustativa tem um botão gustativo, aí nesse botão gustativo tem a célula gustativa e na célula tem um receptor químico, que ele faz isso, ele recebe os componentes químicos. Então, chegou ali coisas com hidrogênio, opa, recebe, e aí esse receptor, essa célula, vai transformar essa informação em um impulso, e essa célula tá ali do ladinho de neurônios, e ela já vai mandar esse impulso ali para os neurônios, e os neurônios vão captar esse impulso
e vão identificar, é um sabor, como eu falei do hidrogênio, é um sabor mais ácido, tem uma sacarose, o receptor de sacarose é um sabor mais doce, tem o sabor umami também, que alguns aminoácidos, como o glutamato, ele tem um receptor justamente para isso, para sentir esse sabor umami, e está presente em molho de soja, por exemplo. E também tem o receptor do sabor salgado, né, que é um receptor de sódio, cloro, que recebe ali alguns sais e transformam essa informação no nosso cérebro. Antigamente acreditava-se que o sabor tinha regiões específicas da língua, né? No começo aqui é mais doce, aí na bordinha aqui no começo é mais salgado, no fundo é mais amargo. Mas isso caiu por terra, a gente sabe que não é assim hoje. A língua, ela inteira, ela tem diferentes concentrações de receptores que estão mais especializados nisso ou naquilo, e aí isso vai compor o sabor. Sabor é diferente de gosto, né? Gosto é isso, de amargo, salgado, azedo e tal. E o sabor, ele é um conjunto do olfato, que também vem ali do alimento, do paladar e tudo mais. Então, quando você coloca aquela pitadinha de sal, por exemplo, numa sobremesa, você tá ativando mais papilas gustativas e você tá ativando mais receptores, e isso realça. Ao contrário também, quando você coloca aquela pitadinha de açúcar numa receita que é salgada, você também tá ativando mais papilas gustativas e tá realçando. Então, o sal, ele tem essa função. Muita gente deixou de colocar sal ou colocou muito pouco. Para os chefes, que eu acredito que o paladar deles já seja uma coisa mais refinada, logicamente, né? Eles comam muito menos sal do que a gente, né? O povão. Mas mesmo assim ainda faltou sal no paladar deles, então essas comidas deviam estar bem sossa, apesar de estarem lindas. Eu fiquei morrendo de fome ao assistir o programa. Aí o menino fez feijão verde vegetariano, que era o prato do Renato Aragão. Eu adorei, né? É um bom incentivo as pessoas a tentarem novas coisas na cozinha. E o Jacan falou que é difícil fazer um prato vegetariano, principalmente um prato desse, que tem defumados e tal. Eu acredito que ele falou isso por duas coisas. Pela textura, né? Porque se você deixa cozinhando os vegetais por muito tempo, eles vão ficar basicamente com a mesma textura. Então tem que ter esse feeling pra deixar texturas nos alimentos. Isso que a carne faz, né? A carne, ela tem uma textura diferente do feijão, diferente do caldo e tal, e vai compondo as texturas dos alimentos. Mas se souber fazer, dá pra fazer. Igual esse menino, ele fez, o povo... Olha que prato bonito, a Paola adorou. E também tem a questão do defumado, né? A gente sabe que existe a fumaça líquida, né? Tem a fumaça em pó também, que é basicamente um componente da queima de madeiras, e isso daí é captado e condensado, porque isso é muito aromático. Aromático porque tem o anel aromático, que é uma estrutura química, e também é aromático porque ela tem muito cheiro mesmo, então é aromático nos dois sentidos. A gente sabe que isso não é tão saudável, porque a temperatura que faz o churrasco acaba produzindo alguns compostos ali, e isso ficam grudados na carne, e isso infelizmente a gente sabe que pode fazer mal, como tem algum poder cancerígeno. Eu sei porque eu fiz um curso bem legal que acontece pela professora Carmen, que foi minha professora de genética na Universidade Estadual de Maringá, e ela dá um curso faz muito tempo, que sempre lota, ele sempre bomba, chama o Veneno Nosso de Cada Dia, e lá ela fala de vários compostos que, assim, são mais prejudiciais, assim, e o churrasco é um deles, né? Mas calma, não precisa ter medo, se tudo for consumido com moderação. Também se você consumir os chamados antídotos, que inclusive no curso fala bastante disso, você vai estar ali dando a capacidade para o seu corpo usar os mecanismos que ele tem para não deixar aquilo fazer mal. Então o nosso corpo tem naturalmente alguns mecanismos para se proteger de coisas que podem ser danosas, mas a gente tem que consumir esses alimentos em moderação para que o nosso corpo consiga agir e reparar esses danos causados pela alimentação. Então a professora, ela fala assim, vai comer um churrasco, você pode comer um repolho cru, comer uma couve, aí tem enzimas que vão ajudar a minimizar os efeitos danosos disso, né? O curso é bem legal, recomendo, chama o Veneno Nosso de Cada Dia. Para quem for fazer a UEM em Maringá, na Semana da Biologia sempre tem, então aconselho muito. Teve o pavê da menina aqui. A Paola, ela disse que o defeito era que o ganache, ele ficou muito diferente da textura do creme patisserie que ela fez. Isso porque, com certeza, ela errou na proporção de creme de leite, né? Porque quando falta a gordura para dar aquela untuosidade, pro creme ficar bem
cremoso, e isso é o que acontece. Geralmente é uma parte de chocolate para meia parte de creme de leite, né? Então ela deve ter colocado menos creme de leite, ele ficou muito duro, porque o chocolate ele tem muito pouca água, né? Então foi isso, ela errou na proporção. Bom, todos foram muito bem, todos passaram para a próxima prova, e aí a próxima prova foi o frango, né? As 4 partes do frango: peito, asa, coxa, sobrecoxa. O menino que ganhou, ele fez o tikka masala, mas ele deu o peito para a menina que também fez tikka masala. Ele, ai meu Deus, deu o peito para a pessoa errada, que ela vai fazer a mesma receita minha. O peito, na verdade, ele é ótimo para fazer esse tipo de prato, porque ele tem menos gordura na carne, né? E o molho, o caldo dela, ele vem bastante gordura. Algumas pessoas fazem com iogurte, creme de leite, tem as opções veganas que usam leite de coco, pode ter algum óleo vegetal, como óleo de oliva, óleo de amendoim, então as receitas vão variando. Mas é um caldo que tem, em essência, muita essa gordura para dar essa untuosidade e tem muito tempero. Tem esse garam masala, eu não sei se é assim que fala, mas tem muitas especiarias, muito tempero, como cravo, pimenta do reino, cardamomo, muita coisa boa. Eu fiquei com muita vontade aqui, eu vou fazer a minha versão vegetariana, que é só substituir o frango, né, o bicho, por palmito, pode pôr cogumelo, pode pôr até vegetais firmes como cenoura e a couve-flor. Fica, ó, maravilhoso, vou fazer e depois mostro pra vocês. Inclusive foi essa menina que ganhou aí com o tikka masala dela. Teve a dona Margarida, ela foi 2 vezes no mercado, ela tava indo, a segunda vez ela falou assim, esqueci de pegar o queijo, não sei o que. Foi de novo no mercado e a Ana Paula, não pode ir não. Não, você já foi. E ela, eu achei que podia ir. Ai, adoro a Dona Margarida, maravilhosa. E aí ela fez essa berinjela aí cortadinha, que a Paula falou que a mãe dela fazia também, pra que isso tirava o amargor, né? Isso tinha a intenção de tirar o amargor. E isso, o que faz? Isso aumenta a área de contato com os temperos. Então você coloca o sal ali, os seus temperos, está aumentando a superfície de contato, e isso também vai dar uma desidratada, então ele vai realmente ajudar a tirar o amargor e a temperar melhor esse vegetalzinho. Teve a menina da coxa que fez o coq au vin, que é um frango com vinho seco reduzido. Então, o que é uma redução de um molho? Você tira a água e concentra, e você tira o álcool. Então você reduz o vinho, e você tira esse sabor forte do álcool, e fica só ali o gosto das outras coisas que ficaram ali, que não foram evaporadas. Então é um prato muito clássico. E ela falou que ela queria agradar o Jacan, eu achei maravilhoso. O ranço sumiu totalmente aí, ele até deu um broche pra ela. Ai, gente, eu achei maravilhoso isso. Eu sou muito manteiga derretida, eu fico emocionada com as coisas. E nesse episódio todo mundo chorou, um monte de gente chorou, a menina chorou, a Paula chorou, nossa, todo mundo chorou e eu quase chorei também. E aí teve um menino aqui que ele fez, ficou cru, gente, ele fritou o frango primeiro e aí depois ele levou no forno. Então o frango, ele criou aquela casquinha, no interior ainda não tinha ganhado temperatura, então ficou cru, e aí ele botou no forno e aí ficou mais crocante. Então o frango dele por fora tava lindo e por dentro tava cru. O Fogaça destrinchou o frango dele lá, falou assim, não dá pra comer isso aqui, não vou nem comer. Perigoso, realmente o frango é uma coisa que você não se come cru, né, você tem que cozinhar bem. E lembra, como a gente sempre fala aqui, Maillard, tem que acontecer a reação de Maillard. Pra isso acontecer, a água tem que ter evaporado, né, pra atingir essa temperatura maior, e aí o interior também tem que estar cozido, né, porque a partir do momento que você começa a fazer a reação de Maillard, você não pode deixar muito ali, senão vai produzir aqueles compostos que a Laura já fala há muito tempo, que são aqueles que dão um gosto amargo e que dão aquele gosto de queimado. Então você não pode deixar isso acontecer antes do negócio estar cozido. Então cozinha primeiro, né, certifique-se que tem bastante água ali pra no interior atingir a temperatura correta e cozinhar, e aí depois você vai em busca da reação de Maillard, que é pra caramelizar em volta. E certamente fritar primeiro o pedaço de frango, né? Não em imersão, né? Pra ganhar temperatura, mas só fritar a pele ali, isso não vai dar bom, não. Tanto que o dele ficou cru. E aí, no final, quem ganhou aí foi a menina do segundo tikka masala, que o cara se ferrou, deu um frango pra ela, pra um prato que ela sabia fazer, e fez melhor que ele. Ai, falei de tudo, gente. Não acredito que eu acabei. Nossa, como demora pra fazer esses vídeos, gente. Agora, valorizem a Laura, que ela faz toda semana esse vídeo. Quem edita sou eu, mas quem faz o roteiro, quem grava tudo é ela. Então, isso, gente, eu passei a tarde inteira pesquisando os negócios aqui pra falar com vocês. Eu tenho certeza que eu esqueci de falar um monte de coisa. Vai vir um monte de espertinho no comentário e falar assim, Ana, você errou um monte de coisa. Lembre-se que o que eu errei é culpa da Laura e o que eu acertei é culpa minha. Não, mentira, não é não.
Ai, ai, é isso, gente. Se tudo der certo, semana que vem a Laura volta e a gente volta tudo ao normal. Eu volto só a editar os vídeos, que é muito mais fácil. Se você chegou agora no canal, você só tinha visto a Laura, se você só vê a playlist do Masterchef. Oi, eu também faço parte desse canal, eu sou a Ana, né? Eu também sou cientista, né? Eu faço mais outros vídeos, mas esse aqui eu fiz e acho que deu bom, né? Acho que vocês vão curtir. É isso. Eu não tenho tanta elegância como a Laura tem pra falar dos alimentos, da cocção, não sei o quê, mas eu acho que deu pra vocês entenderem aí os paranauê da comida. E aí a prova da semana que vem é a prova da geladeira, né? Que é uma prova que eu acho que eu vou adorar muito, porque eu adoro fazer coisas assim, baseado na criatividade. Ah, você tem cogumelo, cenoura, farinha e... ai, sei lá, aspargo. Se vira nos 30, faz aí, uba, 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 aí. Eu adoro fazer coisas sem seguir receita, como vocês já devem saber pelos outros quadros, né? Eu não gosto muito de seguir receita, eu gosto de inventar, de ir provando, de fazer na alquimia mesmo, da cocção. E é isso, então eu acho que eu vou gostar muito dessa próxima prova. Mas semana que vem a Laura já volta e volta tudo normal. Ai, é isso, pessoal. Falei um monte. Então... beijo, até a próxima. Tchau. Bota o feijão de molho, bota o grão de bico de molho, bota tudo de molho. Vai eliminar peido, é bom. Não, o peido não é bom. Eliminar o peido é bom. Você entendeu?